Olá, turminha! Vamos falar um pouquinho hoje sobre capacidade. Capacidade é quando a gente quer saber o quanto de volume de líquido cabe dentro de um recipiente. Então, eu desenhei aqui, ó, dois recipientes diferentes para vocês entenderem que quando eu tô medindo a capacidade, eu quero saber quanto que eu consigo colocar dentro deste copo ou quanto que eu consigo colocar dentro dessa caixa. Para isso, nós vamos usar uma relação de medida, que é a relação de medida de volume, que fala o seguinte: ela usa como referência o litro. Então, 1 litro, ele equivale a 1000 mililitros, que a gente costuma ver nos materiais, nas caixas de leite, na latinha de refrigerante, ml. Então, o litro eu uso L e para o mililitro eu uso o ml, tá? Então, essa relação é a nossa ideia base para a aulinha de hoje. Eu separei aqui dois materiais que eu tenho em casa e que alguém pode ser que tenha também na cozinha de vocês, que é esses copos que são marcados a quantidade em mililitro e em litro. Então, o que eu tenho aqui para vocês verem? Não vai dar para ver porque eu preenchi com água, hoje eu não tinha nenhum líquido colorido para pôr aqui dentro. Aqui onde tá marcando, se eu colocar em cima de uma mesa, né, sem balançar tanto quanto eu tô balançando, eu tenho 1000 ml, tá? Esse 1000 ml equivale a 1 litro, tá bom? E aí, eu posso fazer essa divisão dos 1000 ml em diversas quantidades. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de medida, e esse copo de medida, ele marca até 450 ml, que é nessa medida aqui. Então, pensando comigo, se eu for pôr, ó, tem 50, 100, 150 e assim vai. Se eu vou pôr a quantidade que está dentro desse recipiente de 1 litro, eu vou pôr até a marca de 100. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Quantas vezes eu consigo pegar esse volume que está dentro aqui do copo que marcava 1 litro e dividir nesse recipiente que marca cada um deles 100. Vamos fazer na lousa o raciocínio? Vamos pensar assim, ó. Eu tinha 1000 ml, vamos trabalhar com ml porque eu tô dividindo em mililitros. Eu tinha 1000 ml que eu fui dividir em copinhos de 100 ml, tá? Vamos pensar o seguinte, coloquei o primeiro 100 ml aqui, o que aconteceu? Do 1000 passou a ter 900, eu tirei 100. O que eu vou fazer? Vou dividir mais uma vez, vou pôr mais uma vez em outro copinho. 100 ml e aqui eu não tenho mais 900, eu tenho 800. E assim vai, até chegar em 10 copinhos de 100 ml. Por quê? Porque vou fazer aqui, ó, 100 ml, ele cabe quantas vezes dentro do 1000 ml? Ele cabe 10 vezes, ou seja, se eu fizer 1000 dividido por 100, eu vou obter o 10. Vou falar para vocês já nessa aula como que eu faço essa divisão aqui. Há 3 semanas atrás, nós conversamos sobre divisão. Vamos, então, fazer o algoritmo da divisão por 100. Ó, se eu tenho um número que tem zeros dividido por outro número que também tem zeros, tem uma dica, ó, joinha para resolver. Eu venho cortando, ó, eu corto um zero daqui com um zero daqui. Corto um zero daqui com um zero daqui. E agora eu fiquei com 10 para dividir por 1. 10 para dividir por 1 dá o quê? Dá 10. Ou seja, deu 10 copos, cada um de 100 ml. Então, o que eu consegui, o que eu quis que vocês percebessem nessa aula?
eu quis que vocês percebessem que o volume que eu coloco dentro de 1 litro e que eu marco como L, ele equivale ao volume que eu coloco dentro de 1000 ml, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer muitos exercícios nessa situação aí que eu mandei para vocês, que nós vamos trabalhar essa relação entre mililitros e litros. Por exemplo, tem uma atividade lá no material, que é a atividade de número 2, que está na apostilinha do EMAI, lá na página 87. Que ele vai falando assim, ó, utilizando um copo de capacidade de 200 ml, quantos deles será necessários para completar 1 litro? É praticamente parecido com o exemplo que eu falei com vocês. Aí tem lá o item D, eu vou conversar com vocês sobre o item D, que é importante vocês terem o raciocínio que precisa de ser desenvolvido para essa situação. O Paulo, ele quer comprar 3 litros, então isso aqui é o que ele deseja comprar. Qual das embalagens ele deve escolher para ter menor gasto? Primeira coisa. Bom, então o que vocês vão ver aí? Que nós temos que juntar ou embalagens de 600 ml ou embalagens de 1 litro. Vamos ver, começar por aqui, ó, que por aqui tá bem facinho de vocês perceberem o que eu quero. Para dar 3 litros, eu tenho que comprar 3 embalagens, certo? Quanto que eu vou pagar? 3 vezes os R$4 que custa cada embalagem, ou seja, eu pago R$12, certo? Vamos agora para a situação de 600 ml. A cada 600 ml, eu pago R$2. Então, vamos lá. 600 ml, eu pago R$2. O que vocês têm que verificar? Que nesse caso, eu não quero que a minha resposta seja 3 litros. Eu quero que a minha resposta seja 3.000 ml, né? Eu tenho que chegar nos 3.000 ml. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou perceber? Que se eu pegar 5 caixas, né? Vendido em caixa. Se eu pegar 5 caixas, 600 vezes 5, vai ficar, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30. Vai dar os 3.000. Então, eu tenho que comprar 5 caixas de 600 ml. E aí, eu faço o mesmo raciocínio aqui. Eu faço 5 vezes os R$2, que dá quanto? R$10. Entenderam? Então, o que eu fiz? Eu fiz a comparação das duas situações para chegarem ambas aos 3.000. Aqui, quando eu tenho 3L, que é litro, eu também tenho 3.000 ml. É a mesma coisa, só que dada em unidade de medida diferente, tá bom? Então, turma, nessa aula da semana, vocês vão fazer todas as atividades relacionadas a volume, inclusive aquelas que usam interpretação gráfica. Por exemplo, atividade 4, observe os gráficos de coluna que mostram o consumo de água das duas escolas. Então, tem 2 escolas de janeiro a julho. Aí, a pergunta A, por exemplo, qual que é o consumo aproximado em litros da escola Marta Ferraz no mês de fevereiro? O que você vai fazer? Olhar o primeiro gráfico, que é da escola Marta, e vai ver, ó, que é um número que está entre 60 e 70. Então, é aproximadamente o quê? 65? Então, é uma análise gráfica, mais usando o volume. Por hoje, matemática é só isso.